Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vim falar de umas novidades bacanas. Bom, pelo menos eu julgo muito bacanas. É o seguinte, né? Vamos contextualizar. Ano passado a Mitos lançou aqui no Brasil uma revista chamada Heavy Metal, né? Na época do anúncio, por causa do nome Heavy Metal e pelo fato, sei lá, de não estar publicando histórias da Heavy Metal americana desse momento, ou histórias que saíram na clássica Heavy Metal, o nome causou muita polêmica, mas ao que parece a revista se consolidou e fez bastante sucesso. O fato é que a Heavy Metal brasileira, né, ela tinha títulos da 2000 AD, ou 2000 AD, para usar o nome na língua original, né, usar o nome em inglês. 2000 AD é uma revista britânica de muito sucesso, onde, por exemplo, sai Juiz Dredd. E essa heavy metal brasileira, ela funciona pelo esquema de temporadas. Como é que é isso? Né? Sempre se anuncia um número delimitado de revistas. Né? Nessa primeira temporada foram 5 revistas. E nessas 5 revistas, nessas 5 edições, saem ou histórias fechadas em cada número, ou as histórias que têm continuidade, elas fecham nesses 5 números. Dependendo do sucesso, uma outra temporada é anunciada. Na primeira fase, na primeira temporada, saíram os seguintes títulos, né? Slain, Contos de Teoguf, Guerreiros ABC e Contos do Labirinto. Eu comentei sobre a Heavy Metal aqui no canal algumas vezes. Ainda me falta ler a quinta edição para fazer um balanço final desses títulos. Mas já adianto que até a quarta edição eu gostei bastante. Não é nem adiantar, né? Para quem acompanha o canal sabe que eu elogiei bastante. É claro, como uma revista mix, a gente gosta mais de um títulos, menos do outro, mas eu achei o saldo muito positivo. E no final do ano passado mesmo, já foi dito que nós teríamos uma segunda temporada. Eu vou falar sobre essa segunda temporada nesse vídeo ainda. Mas antes de falar da segunda temporada, tem uma outra novidade. Entre as temporadas vai sair uma edição especial. E essa edição especial tem um diferencial de trazer títulos, histórias em preto e branco. É uma edição única e vai ter assim, as histórias, claro, vão terminar nessa própria edição. E para aproveitar, né, essa edição especial em preto e branco, quero fazer um comentário rápido sobre o preto e branco nos quadrinhos. Às eu vi umas pessoas falando que no Brasil há resistência aos quadrinhos em preto e branco. Particularmente, eu imagino que isso esteja diminuindo, principalmente por causa dos mangás. Também tem a tradição da Bonelli aí de anos, mas ainda assim há resistência. Eu penso que essa resistência é por uma má compreensão do preto e branco ou por ter pouco contato com esse tipo de desenho. Né? Claro que um ou outro pode não gostar mesmo, mas no geral eu acho que é por isso. Por quê? Né? O preto e branco, um bom preto e branco, ele não é apenas um desenho que não foi colorido. Ele foi pensado para ser em preto e branco. E isso faz com, inclusive, que às vezes a editora lance anos depois uma edição colorizada. Faz com que essa edição ou não fique bacana, ou ela dê muito trabalho para quem vai colorizar. Porque o desenho não foi pensado para ser colorido. E às vezes, né, várias vezes, assim, tem contato com a versão original em preto e branco e depois com a versão colorizada, a versão em preto e branco é melhor. Vou dar um exemplo do Tex. Eu acompanho a Tex Gold, tem vários vídeos no canal aqui sobre essa coleção, e ela traz histórias de Tex colorizadas que foram originalmente lançadas em preto e branco. Com frequência eu prefiro a versão original em preto e branco. Claro que a gente curte o colorido, mas estou dizendo assim, que o preto e branco é a proposta em si que vale a pena ser conhecida e que eu particularmente cada vez tenho gostado mais. E essa edição da Heavy Metal vai ser uma chance de ter contato com esse preto e branco inglês, que tem uma longa tradição. Mas vamos, né? Falar o que vai sair nessa edição especial da Heavy Metal. Vão ser histórias completas, como eu já falei. São 5 histórias. Né? Uma Necrofin, que é do Tony Lee e do Lee Carter, que é uma versão em quadrinhos da queda do Lúcifer e dos anjos que o acompanharam. Né? Essa transformação dos anjos em demônios. E ao que parece a motivação do Lúcifer trabalhado nessa história está bem condizente com várias leituras que o cristianismo faz. A motivação dele foi o ciúme dos seres humanos que foram recém-criados. A segunda série, a segunda história é Absalom, que é do Gordon Rainey, que tem um trabalho grande no Juiz Dredd, e do Tiernan Trevelyan, acho que é assim que se pronuncia. É uma série policial voltada um pouco para o sobrenatural e o protagonista é um detetive decadente. A outra história vem de uma série de histórias curtas, né, chamada Passado Imperfeito, que tem o roteiro do Steve Moore e desenhos do Can Smith. E essa série me chamou a atenção porque a 2000 AD ela tem uma longa tradição de histórias curtas. Né? E tem Choques Futuros de Tarde, que saíram aqui no Brasil, inclusive ganharam encadernado. Só que essa aqui, ela não fala sobre o futuro, mas fala sobre o passado, e ela conta versões alternativas de
acontecimentos históricos. Pô, parece ser bem bacana. Por fim, vai ter uma história curta de terror, que vem da série Terror Tales, que tem roteiro do Alec Worley e desenho de Tom Foster, mas a gente não sabe muito sobre o que vai ser essa história curta, pelo menos eu não consegui informações, né? Eu falei por fim, mas não é por fim não, tem ainda uma história do Slane em preto e branco, com roteiro, claro, do Pat Mills, e desenho do Chris Weston. Mas vamos então, que além disso já foi anunciado que vai compor a segunda temporada da Heavy Metal, os títulos que vão compor, né? Alguns continuam da primeira temporada, outros não, por exemplo, Slane continua, com o roteiro do Pat Mills, Arthur King Langley, e vai ser uma história que se passa antes da história publicada na primeira temporada, que é a Slane Book of Invasions. Essa que é a história. Mundo dos Labirintos também vai ganhar continuação, né? A segunda etapa da série. Contos de Beowulf, que são aqueles contos curtos. Eu, particularmente, em algumas edições era o meu favorito na primeira temporada. Então também vamos ter mais contos de Beowulf e vamos ter algumas estreias. A primeira delas é The Order, que é do John Burns e do Keck W., que é uma história de fantasia, né? Tem um cavaleiro mecânico, tem uma ordem que protege o mundo de ameaças sobrenaturais, uma filha procurando informações sobre o destino do pai, sobre o que aconteceu com o pai. Dê uma olhada nos desenhos, estão bem legais. Tem também Gilmore Rats, que é do Gordon Rennie e do Mark Harrison, que é o seguinte, um mundo autocrático e os prisioneiros, né, eles são alistados compulsoriamente no exército para lutar contra criaturas de outra dimensão. Pensa o seguinte, eles são combatentes relutantes, só que eles vão perceber logo que assim, aqueles que eles combatem são terríveis. Assim. Uma série que me despertou bastante interesse. Mas a que mais despertou interesse foi Outlier, que é do T.C. Eagleton e do Carl Richardson, que é o seguinte, no futuro, uma guerra da humanidade com uma raça alienígena, a humanidade avançou muito tecnologicamente, só que essa raça é ainda mais avançada, né? E é uma espécie de ficção científica dark, pelo que eu vi, e para complicar, essa raça alienígena consegue, com a sua tecnologia, né, criar híbridos de humanos com pessoas, né, com seres dessa raça, assim, né? Bom, eu vou dizer para vocês que essa segunda temporada, ela me deixou ainda mais, assim, curioso do que a primeira. A primeira, assim, vamos lá, continua Contos do Mundo dos Labirintos, né? Que continua Contos de Beowulf, e essas estreias aqui, elas me empolgam mais do que Guerreiros ABC, que foi uma série que eu curti. E por final eu curti mais do que pro começo, mas essa Gilmore Rats, por exemplo, Outlier, a própria The Order parece muito interessante. Eu não li nenhum desses títulos, né? O que eu conheço é o que eu li na primeira temporada das séries que vão continuar. Mas assim, eu gosto muito da 2000 AD, eu gosto muito dos dreads, do estilo de quadrinhos que eles publicam, então estou ansioso, tanto para ler a edição especial, quanto para ler essa segunda temporada. E você, leu a primeira, gostou, não gostou? Diz aí tua opinião, está empolgado com o que vai sair agora? Eu de verdade, mais uma vez, espero que essa segunda temporada faça sucesso, que nós tenhamos terceira temporada, quantos mais títulos da 2000 AD chegarem no Brasil, melhor. E a Heavy Metal, ela, embora ela tenha esse foco no 2000 AD por enquanto, ela não está atrelada. Então pode ser que nós tenhamos títulos, inclusive, de outros mercados por aí. Bom, é isso que eu queria dizer. Agradeço demais por ter visto o vídeo, para a gente bater esse papo. Peço teu joinha se você gostou. Te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito. Um abração e até o próximo vídeo.